Graça e paz. Eu convido a todos para, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, Santo e Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, com a sua igreja, com os nossos familiares. E nesse instante, Pai Santo, eu te rogo em nome de Jesus, que não me deixe falar de palavras da sabedoria do homem, mas que as palavras que saírem dos meus lábios sejam dirigidas pelo teu Espírito. Abre o meu coração, abre o coração de todos aqueles que ouvirão essa mensagem e toca, Senhor, com o teu Espírito naqueles que ainda não te conhecem, para que eles abram os olhos, o coração e a mente e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E eu te rogo nesse momento, pedindo em nome de Jesus, que tu nos abençoe, que tu nos livre do mal, e os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, derrame sobre eles o bálsamo da cura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nos meus quase 20 anos que morei no Pará, ouvi de um irmão da região o seguinte comentário: na mata, quem não conhece o caminho está perdido. Você provavelmente já deve ter ouvido aquela famosa frase dita por muitos: todos os caminhos levam a Deus. Essa frase é repetida por aqueles que não conhecem completamente a Bíblia e que, por algum motivo, têm medo de se posicionar diante do que é verdade e do que não é verdade. Jesus, em uma de suas falas, declarou algo interessante, respondendo a uma pergunta. E ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta fala de Cristo foi uma resposta a uma pergunta do apóstolo Tomé, mas no contexto do que Jesus estava falando, ele estava encorajando os seus discípulos, pois no capítulo 13 de João, observamos que Jesus fala da sua morte no versículo 33, onde ele diz: filhinhos, ainda há pouco estou com vocês. Para onde eu vou, não podereis vós ir. No versículo 34, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Também ele fala da queda de Pedro, que iria negá-lo. Tudo isso deve ter deixado os discípulos perturbados. Mas logo Jesus os conforta, respondendo à pergunta de Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? A pergunta de Tomé mostra a angústia deles em perder Jesus. A fala de Cristo veio cheia de significado para os angustiados discípulos. Vos convido para meditarmos nesse tema, o caminho, e extrairmos o máximo do ensino dele para nós. O texto básico do sermão é: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho que nos dá livre acesso a Deus. O homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação. Estas palavras ditas milhares de anos atrás
expressa o sentimento de muitos dos que vivem hoje. Contudo, o Senhor Jesus Cristo mostra uma saída, ao dizer de si mesmo: eu sou o caminho. E para tudo que é verdadeiramente bom, tanto nesta vida como na vida vindoura, Jesus Cristo é o caminho. Seguir a Jesus como o caminho significa mais do que só louvá-lo com nossos lábios. No contexto do capítulo 13 de João, a fala do Senhor Jesus deixou seus discípulos perdidos e não poderia ser diferente. Após dizer as coisas que iria acontecer e principalmente sobre o seu sofrimento e morte, seria natural, afinal, pois por um bom tempo Jesus os guiava, os ensinava como um mestre dedicado. Em suas mentes surge um questionamento. Sem a presença física de Jesus, quem os guiaria? Isso deveria ter passado pela cabeça dos apóstolos. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, está reforçando a ideia de que ele é o Messias e que representa o acesso pleno a Deus. Após a morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou, dando livre acesso a Deus. O caminho da verdade. Verdade é algo que é incontestável, fiel, absoluto, que é fato e que não há sombra de dúvida. Quando Jesus diz que ele é a verdade, está dizendo claramente que ele não é uma verdade, como muitos por aí costumam pregar, dizendo que há muitas verdades e que cada um tem a sua verdade. Jesus é a verdade absoluta, pois é Deus. Ele é a verdade plena, em que não há engano. Sendo ele a verdade, podemos trilhar sem medo pelo caminho correto, o caminho em que não há engano ou sombra de dúvida. O mundo quer renegar a verdade de Cristo, dizendo que cada um tem a sua verdade. E assim rebaixando algo que é muito importante nessa verdade, o pecado. O pecado é uma ameaça bem mais séria do que qualquer perigo físico, econômico ou social que enfrentamos. Entretanto, todos nós somos culpados de pecado e incapazes por nós mesmos de removê-lo. O pecado é violação da lei de Deus e somente Deus pode perdoá-lo. Ele providenciou o nosso perdão através de Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Depois de seu sacrifício por nós, Jesus explicou como aqueles que estão perdidos no pecado podem ter a remissão dos pecados e serem salvos. E ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. O caminho da vida. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. João 10:10. Jesus providencia esta vida melhor, oferecendo a solução para os problemas que tornam a vida difícil, como culpa, insatisfação e medo. Ele não promete riqueza ou luxo,
mas nos conforta com uma mensagem de um Pai amoroso no céu, que cuida de seus filhos e que proverá as coisas que eles verdadeiramente necessitam. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31, 33. As pessoas mais felizes no mundo são aquelas que andam no caminho, conhecem a verdade e amam a vida. A vida é a bênção maior, criada por Deus. Deus nos criou para a vida. Quando Jesus diz que Ele é a vida, está dizendo, claro, que Ele é a fonte da vida. 1 João 5,11 diz, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida, e esta vida está em seu Filho. Ele venceu a morte, ressuscitou cheio de vida. Jesus é a vida plena. Ele é quem nos deu vida eterna com Deus. A vida eterna é o galardão de alguém que vive no caminho e na verdade. O caminho que nos leva ao Pai. Isto é, a nossa origem. Por fim, Jesus finaliza sua resposta a Tomé, deixando claro que não há atalhos para chegarmos a Deus. Ele é o caminho verdadeiro que nos leva ao Pai, que nos leva a usufruir da vida plena e eterna. Não existem santos, nem grandes homens, nem deuses, nem nada que os homens possam criar que possa levar alguém a Deus. Jesus tomou para si esse papel único e deixa isso muito claro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Somente através dele a vida é possível. Sem ele não há vida. E ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. E eu concluo essas palavras, meus queridos, usando o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 46, e João, capítulo 8, versículo 31. Lucas diz, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. João 8,31 diz, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Lucas nos faz um questionamento. João nos cobra uma atitude. Se chamamos o Senhor de Senhor, se usamos esse termo para com Jesus e aceitamos como nosso Senhor, devemos fazer o que Ele manda. E se permanecemos buscando o conhecimento através da sua palavra, obedecendo-a, dizemos às pessoas em nosso redor que verdadeiramente somos discípulos do Senhor Jesus Cristo.
O caminho é Jesus. Fora de Jesus, estamos perdidos. Por isso, repito o texto básico dessas palavras. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, em nome de Jesus. Amém.